E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha aqui falando agora do circuito de comando do estrela triângulo. Então a ideia da estrela triângulo é o seguinte: você parte o circuito, a partida no circuito com a configuração estrela e depois muda da configuração estrela para a configuração triângulo. O que é que existe de diferente entre a configuração estrela e a configuração triângulo? É que na configuração estrela você tem menos energia, você vai partir o motor de uma forma mais lenta, mais gradativa, e ele vai, à medida do tempo, à medida que for evoluindo o tempo, ele vai aumentando a velocidade até vencer aquele período da inércia, que é justamente esse detalhe da inércia que é o nosso problema. Porque se você partir um motor muito pesado de uma vez só, em triângulo, porque triângulo você vai usar torque e velocidade. Então, na configuração triângulo, a potência que você transfere para ele no momento exato em que você aperta o botão da partida é justamente para ele ganhar torque e velocidade. Então ele vai partir com uma força muito grande, vai dar um consumo muito grande também de energia, além de danificar ao longo do tempo algumas partes mecânicas, tipo mancal, rolamento, eixo. Você vai dar um pico de corrente muito elevado, pode prejudicar ao longo do tempo, pode provocar aquecimento interno nas bobinas, desgaste do verniz, coisa do tipo, que vai prejudicar ao longo do tempo a manutenção. Então, a durabilidade de um motor que parte direto em triângulo, em relação ao que tem a chave de partida da estrela triângulo, ela é muito maior, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para vocês como é que é o circuito de comando. O circuito de comando consiste da seguinte maneira: você tem três contactoras. Uma das três contactoras é aquela contactora que vai fazer a transferência das três fases, a alimentação das três fases. É um motor trifásico que tem um circuito de comando e um circuito de força. Esse que nós estamos falando aqui é só o circuito de comando. Só que cada uma dessas contactoras, K2, K1 e K3, vai ter uma missão com relação às três contactoras de força. Uma das contactoras de força vai simplesmente encaminhar as três fases para o motor. Agora, a forma com que essas três fases vão chegar lá nas bobinas do motor é que é a grande questão. Por quê? O arranjo dessas bobinas vai ser um arranjo diferenciado. Você pode fazer o arranjo das três bobinas em Y, né? Imagina que aqui eu tenho mais uma bobina nisso, uma, duas, três bobinas. O centro, eu falo Y, mas na verdade pode ser chamado também de estrela, né? Estrela, triângulo. Então a minha estrela está centrada aqui nesse ponto. Então vai ter uma contatora que vai fazer o fechamento da minha estrela nesse ponto aqui. Só que essa contatora, ela tem um tempo definido de atuação. Quem é ela? É a contatora K2, tá? Quando você liga o circuito, repara, você tem aqui o S0, que é para desligar todo mundo. Você tem o S1, que é para ligar. No momento que você pressiona o botão S1, ocorre logo o quê? A energização da contactora K2, ela tem um representante de contato aqui, que é o contato de selo, que vai manter ela energizada, e além de manter a K2 energizada, esse circuitinho aqui também vai manter o nosso temporizador K6 energizado e contando o tempo. Mas que tempo é esse? O tempo que ele conta é justamente o tempo para desligar a contactora K2. Ele não vai só desligar a contactora K2, né? Ele também vai colocar em linha, também vai acionar a nossa contactora K3. E a contactora K1, ela vai entrar quando? Ela vai entrar exatamente no momento em que entra a K2. Por quê?
Aqui eu tenho um contato de K2, lembra? Entrou K2, todos os contatos que pertencem a ele vão fechar se forem normais abertos. E se forem normais fechados, vão abrir. Quem é que vai sair então? A gente vai ver, na hora que entrar K2, vai entrar K1, mas o K3, olha, não vai entrar, porque eu tenho um representante de K2 aqui, ó. Tá vendo essa linha pontilhada? Está dizendo que esse contato aqui pertence a K2. Ele não é normal fechado? Ele vai abrir. Abrindo, entra a contatora K3? Não. Mas quem é a contatora K3? A contatora K3 é aquela que vai fazer a ligação do triângulo. O triângulo, ele tem 3 lados aqui, 3 bicos, tá vendo? Cada bico desse triângulo vai receber uma das 3 fases. E é ela quem vai direcionar as fases para os 3 bicos do nosso triângulo. Ao mesmo tempo em que ela desfaz o centro da estrela, ela direciona aquelas 3 fases, ela faz o fechamento, ela direciona e faz o fechamento, né, criando lá os vértices que vão receber as 3 fases. Aí eu simplesmente, o temporizador vai tirar, depois que passar o tempo, vai tirar o K2, né, vai manter o K1 e vai deixar o K3 fazendo a ligação dos bicos do triângulo. E o que eu consigo com isso? Eu consigo fazer o motor partir em estrela, numa velocidade baixa, que vai aumentando ao longo do tempo até atingir uma velocidade boa, e eu vou calcular esse tempo. Quando ele atingir uma boa velocidade, que ele já venceu a inércia, agora eu vou dar torque para ele. Como é que eu dou torque para ele? Na configuração triângulo, que é a configuração triângulo, como você tem 2 lados aqui, 2 lados aqui, 2 lados aqui, cada vértice desse triângulo eu tenho 2 caminhos. Se eu tenho 2 caminhos, eu consumo mais corrente. Repara, você tem uma rua, essa rua se bifurca em dois caminhos. Cada caminho que abre é uma quantidade de corrente que eu vou fornecer. Então a configuração do tipo triângulo, ela é uma consumidora de corrente. Por isso que você tem ao mesmo tempo velocidade e torque. E na configuração Y ou estrela, você só tem um único caminho. E detalhe, na configuração estrela, você teria sim, para ter a mesma potência, que trabalhar com 380, e você vai trabalhar com 220, então você vai ter o que? Menos potência. O que é a potência? É o produto da velocidade pelo torque. O que é o torque? É a capacidade de força que aquele motor tem de vencer barreiras. Tá? Então, se você só tem velocidade no início, sim, porque só me interessa ter velocidade no início. Porque depois que eu atingir a velocidade plena, eu vou poder ter força. E aí você faz o que você quiser. Você coloca mais carga na esteira, você vai começar a exigir do motor logo depois que ele atingir a configuração triângulo, porque ele já está pronto para ser usado. Antes não. Antes ele está só vencendo a inércia.